Olá, boa tarde. Bom, dando continuidade ao ciclo de palestras pesquisadoras do IMEC, hoje a gente conta com a presença com a palestra da professora Sandra, mas deixa eu só antes fazer um agradecimento ao Nemo, que foi quem patrocinou o nosso coffee, e já fazer a propaganda da próxima palestra, que vai ser da professora Gabriela Planas, no dia 27 de junho, a 13h, aqui no auditório mesmo. Deixa eu voltar aqui. Bom, a professora Sandra é professora titular aqui do Departamento de Matemática Aplicada do IMEC, é pesquisadora 1B do CNPq. Ela tem diversos artigos, livros, então vou só falar alguns números: 66 artigos, 2 livros, diversos capítulos de livros, organizou cerca de 17 eventos. Ela é parte integrante do CEPID, o CMEI, que está aqui, ela deve falar um pouquinho. Foi coordenadora da pós-graduação da Matemática Aplicada, de 2005 a 2017. Ela tem vários alunos formados em andamento, então foram 22 alunos de iniciação científica, mais 2 em andamento agora. 16 dissertações de mestrado, com mais 4 em andamento. 10 teses de doutorado, com mais 1 em andamento. 4 supervisões de pós-doutorado, com mais 1 em andamento. E os seus alunos ganharam premiações. Então, ela ganhou o prêmio Odelar Leite Linhares, pela orientação da tese de doutorado do Lucas Simões. Menção honrosa do prêmio Beatriz Neves, da orientação da aluna Larissa Oliveira Xavier. Já foi para a Ninfa, professora homenageada e patronesse por diversas vezes. Então, gostaria de agradecer a professora Sandra, e hoje, então, ela vai falar para a gente sobre geometria, otimização contínua, álgebra linear computacional, a trajetória em ensino e pesquisa. Muito obrigada, é um prazer tê-la aqui. Obrigada, Anne, obrigada a presença de todos. Vou começar, então, agradecendo ao Grupo Elsa. Esse convite foi recebido com muita alegria, né? E é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha trajetória. Começo agradecendo também meus patrocinadores, né? O apoio do IMEC, da Unicamp, CNPq, FAPESP e o projeto CEPID CMEI, que me ajudam bastante e prestigiam, né? E tornam minha carreira possível. Então, essa é o panorama um pouquinho do que eu vou falar. A Anne já antecipou algumas coisas, mas vou comentar também. E é interessante porque é uma palestra bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Então, foi um exercício gostoso e diferente mesmo, preparar. Então, vou começar falando um pouquinho da minha formação. E nessas reminiscências me veio a revista Recreio, que era muito esperada, né? Os brinquedos de papel. Isso era muito divertido na infância e foi gostoso rememorar. Uma delas, que era fazer essa arca com os brinquedos e o tesouro do pirata e tudo mais, são lembranças gostosas que me vieram aí e eu trouxe, né, para compartilhar com vocês. Um outro brinquedo incrível foi o espirografo. Quem diria que já fazia epicicloides e hipocicloides e nem sabia, né? Então, nossa, como eu me divertia com esse brinquedo. E claro, então, por conta disso, foram os meus pais que me ajudaram, né, e me incentivaram muito para essa carreira de cientista. Eu lembro de um Natal que eu ganhei uma maquininha de costura, de manivela, que costurava, mas também ganhei um microscópio. Então, parece que incentivava um pouquinho de tudo, né, e o papel deles foi muito importante para chegar até aqui. E nessas lembranças me vieram todas as professoras que eu tive desde o primeiro ano primário, né? Aquela que fez parte da alfabetização. E como vocês podem ver, eu fui lembrando os nomes de todas elas, são muitas, em muitos lugares diferentes, porque meu pai se mudava de emprego e a gente mudava de cidade e ia mudando, né? Mas eu lembro com muito carinho das minhas professoras de matemática e de desenho geométrico, por exemplo, da 5ª até a 7ª série, ou da 8ª série também, aqui as de matemática e desenho.
todas elas tiveram um papel muito importante. E as do Colégio Técnico, né? As professoras Léia e Roseli. A Roseli é colaboradora do LEM. Às vezes eu encontro com ela por aqui e é muito prazeroso revê-la, né? E muito gostoso também. Então, nesse slide deixo minha gratidão, né? Em homenagem a todas elas, que foram muito importantes para o começo, né? O início de tudo. Bom, aí vamos falar um pouquinho então da graduação. Quando eu estava no final da 8ª série, não sabia muito bem o que eu ia escolher. E fiz um teste vocacional. E apareceu engenharia civil, arquitetura ou professora de matemática. Como minha mãe era professora, acho que a ideia de ser professora também não me apaixonou naquele momento. E aí eu parti para o técnico em edificações e tinha o sonho da arquitetura. No entanto, a arquitetura sempre envolve uma prova de aptidão. E ali, aquilo sempre foi difícil, né? Eu passava na prova teórica do vestibular e chegava na aptidão e não conseguia. Até que eu acabei desistindo e me animei a tentar a matemática. Bom, era a outra opção, né? E teve uma UPA, era o início das UPAs aqui. Eu lembro que foi no prédio antigo do IMEC, uma UPA singela, né? Mas que eu vim assistir e que me animou. Vi palestras de alguns professores, isso me incentivou. Fiz o vestibular da FUVEST em primeira opção e era quase uma ET, porque ninguém era em primeira opção de matemática. Todo mundo fazia matemática porque era o que sobrou. Então, como que alguém escolhe cursar matemática? Já era uma coisa assim meio, né? Mas tá bom. Eu estava ali, estava feliz e comecei o curso. Entrei então no bacharelado em matemática. Só que quando eu fiz o cálculo numérico com a Vera Lopes e a programação linear com a Valéria, as duas já aposentadas hoje, né? Mas essas disciplinas foram fundamentais para eu migrar, para eu decidir ir para matemática aplicada. E depois, quando fiz a análise numérica com a Cristina Cunha e a programação não linear com a Chet, aí eu tive certeza que era isso mesmo que eu queria para mim, e esses eram os assuntos que eu ia querer pesquisar. Então, fiquei muito tranquila, né, com esse começo da carreira. Mas é importante mencionar que durante a graduação eu trabalhei com a Sueli Costa num projeto de IC Geometrias que durou de 86 a 88. E aqui um registro da nossa formatura. Essa formatura aqui está todo mundo tão feliz porque a gente quase não se formou. Foi muita greve que a gente passou, acho que foram uns 4 meses de greve. A gente se formou em março de 89, porque o finalzinho de 88 todo foi uma greve gigante. Foi sofrido, mas quando a gente se formou era uma alegria total. E nessa época a formatura era de todo mundo junto lá no ginásio. Todos os cursos, era incrível, era uma cerimônia assim gigantesca, né? Mas foi um momento muito legal. E da iniciação ficou um registro bacana, que foi um artigo de divulgação que a gente escreveu, a Sueli e eu, que saiu na Ciência Hoje, sobre as geometrias não euclidianas. Então a gente fez um apanhado histórico, né, das peculiaridades das geometrias não euclidianas, e no ano seguinte esse artigo foi traduzido para a Ciência Hoje Argentina e saiu lá também. Nesse nosso estudo, além das peculiaridades mesmo da própria geometria, a gente trabalhou com modelos poliedrais. Então tinha um modelo poliedral para o plano hiperbólico. E a gente ensinava, né, no encarte da revista, a construir o plano hiperbólico. Então aqui um pedacinho do encarte, em que a gente tem algumas retas, que seriam retas passando por esse ponto P e que vão ser paralelas, todas elas, a essa reta que vai aparecer no plano, a hora que você monta, fazendo os encartes aí, e encaixando triângulos e produzindo, então, no caso, algumas, né, aqui a gente tem 3, mas pode traçar as infinitas retas que quiser, paralelas à reta dada por um ponto. Claro que, então, esse encarte mostra que a revista Recreio foi importante, né? Pelo menos ajudou e inspirou a fazer essa brincadeira. Muito bom. Falando um pouquinho da docência. Eu comecei como monitora já no segundo semestre, né? Eu entrei em 85, nesse mesmo ano eu já era monitora de cálculo no segundo semestre e segui monitora a graduação toda. Foi curioso porque eu fazia os métodos 1, 2 e 3 com o Edmundo e a gente,
depois nos métodos 2 e 3, ele me quis de monitora da própria turma. Então eu fazia minha lista, ele corrigia a minha lista, depois eu corrigia a lista dos colegas. Então era uma coisa diferente, né? Depois, ainda no doutorado, eu fui assistente de ensino e a professora Sueli Roversi foi minha supervisora. Então me deu muito boas dicas para esse momento, né, que a gente está ganhando experiência. Em 85 eu fui contratada no DM como professora colaboradora. Nesse momento a Hebe Biagioni era a chefe de departamento e o papel dela foi muito importante na minha contratação. E a partir daí eu trabalhei por vários anos, né, ministrando as disciplinas de cálculo 1 e cálculo 2. E a partir de 96 eu trabalhei em parceria com a Vera Figueiredo e depois a Margarida Mello aderiu também à nossa parceria no projeto Cálculo com Aplicações, em que a gente fazia então a disciplina um pouquinho diferente, com atividades de laboratório e projetos. Então, como fruto desse trabalho, ficou registrado então muito do que a gente fez, das atividades e dos projetos. Esse livro, ele saiu a primeira edição na coleção dos textos didáticos do IMEC e a segunda edição saiu pela Editora Moderna. Quando a gente propunha as atividades de laboratório e os projetos, muitas vezes, a gente também acabava investigando e tendo ideias e bolando coisas, e com isso a gente escreveu alguns artigos. Um deles acabou, a figura, né, do artigo acabou ficando a figura da capa da revista. A gente ficou bem orgulhosa desse artigo, porque é daquele exercício simples, né, do cálculo em que você tem que calcular o volume de uma interseção de cilindros, da ideia desse exercício, da visualização e dos desdobramentos, saíram outras ideias. Então, sempre assim, né? Uma ideia simples que pode desdobrar, desmembrar em outras. Então, esse é um exemplo legal que eu escolhi trazer para vocês. Bom, a Anne mencionou, eu tenho atuado então nas disciplinas básicas e profissionais, fui várias vezes professora homenageada, patronessa, paraninfa, alguns registros aqui com outros colegas também. Na pós-graduação, junto aos programas acadêmicos e profissionais, né, ministrando disciplinas. E ainda já ministrei também minicursos no LEM, no Laboratório de Ensino. Agora eu vou falar então um pouquinho da minha pesquisa. Ela começou, a pesquisa em matemática aplicada, no mestrado, né? Eu fiz o mestrado e o doutorado sobre a orientação do Martinez, e depois saí, na sequência, para o pós-doutorado na Rice University, e participei dos seminários dos grupos dos professores John Dennis e Tapia, e trabalhei em colaboração com o professor Denis Sorensen. Foi aí que eu tive a minha experiência em álgebra linear computacional mais significativa. E nesse momento, né, no doutorado, quando fazia a disciplina do Martinez, as minhas notas de aula acabaram motivando a gente a escrever o livro. Então, como ponto de partida do curso que ele ministrou e das notas de aula, surgiu o nosso livro de métodos computacionais de otimização. Os marcos aí importantes na carreira que eu destacaria foi, em 96, ter recebido a bolsa de pesquisa do CNPq, hoje sou pesquisadora 1B. Depois, em 99, o concurso de livre docência. E, em 2000, o concurso para efetivação. Aí eu fiz na matemática aplicada, onde eu sou docente, então, desde 2000. E agora, em 2015, o concurso para professora titular. O MatSciNet, ele faz esse mapa, né, que você vê os seus coautores, e em termos da quantidade de artigos que você tenha com a pessoa, o destaque aparece que o nome fica maior. Então, esses são os artigos que estão da base de dados do MatSciNet, né? Então, alguns nomes ainda estão faltando aí. Mas essa é uma característica minha de colaborar com várias pessoas, de gostar de colaborar com pessoas diferentes. E aqui eu tomei a liberdade de destacar as minhas colaboradoras mulheres. É uma palestra para o Grupo Elsa, então estou prestigiando minhas colaboradoras mulheres. São cerca de 1/3 do total, né? Não chega a ser metade, mas quem sabe isso ainda aumente. Nesse esquema de visualização também, eu trouxe aqui um gráfico, né,
minha produção por ano, em termos do número de publicações e em termos do número de citações nessa poligonal que está aqui, na base do Web of Science. E em termos do Google Scholar, também as citações por ano, nessa escala que está aqui. Muito bem, isso é mais para dar uma panorâmica, né, da produção que aconteceu na minha carreira desde o meu doutorado, nesse caso desde 94 e aqui desde 96, os últimos 15 anos. Bom, e aí eu fiz um recorte para contar para vocês de alguns trabalhos, algumas peculiaridades que eu gostaria de dividir com vocês. Então, o primeiro é esse trabalho do doutorado, com a Ana e o Martínez, que tem a história do Teorema do Guardanapo. E essa é uma história que eu acho bem legal. Foi assim, no meu projeto de doutorado, eu desenvolvi um algoritmo para minimizar encaixes. E para poder fazer a ilustração, né, testar esse algoritmo, o Mário propôs uma maneira de gerar problemas que vinham de programação linear. A gente reformulava os problemas, transformava em problemas de programação não linear para aplicar o algoritmo. Toda vez que resolvia os problemas, que eram gerados com dados das matrizes, dos vetores aleatórios, sempre a gente achava a solução. E a gente pensava que nessa reformulação talvez pudessem aparecer minimizadores locais. Nunca apareciam, só globais, sempre a solução. Aí a gente começou a conjecturar, puxa, tem alguma coisa aí. E ficamos tempos e tempos tentando provar isso e não saía, as contas não fechavam. Chegou um momento que o Mário ia para o Rio de Janeiro no dia seguinte, falou, amanhã eu vou para o Rio, vou falar com o Clóvis Gonzaga, quem sabe, vou contar para ele da nossa conjectura, quem sabe ele dá uma luz. O Clóvis é muito geométrico, tem umas ideias legais, né? Trabalhou muito com programação linear. Bom, naquele dia, na hora do almoço, fui almoçar na cantina da Beth. Aqui o iFish era a cantina da Beth antigamente. Era uma cantina muito boa. E estava almoçando sozinha, veio um insight. Puxa, a gente está pensando em programação linear, mas e se fosse um problema quadrático? E se eu tivesse um derivado das segundas? Se eu tivesse esse termo de segunda ordem e eu usasse? Putz, as contas fecharam. Pedi uma caneta lá para a Beth e escrevi no guardanapinho a conta. E fechou e foi incrível, né? E ficou esse registro. Então, a ideia de que muitas vezes você não pode ficar olhando só naquilo que você está olhando, né? Você tem que sair um pouquinho. E essa vitória, e depois o Mário nem precisou falar com o Clóvis, e saiu o resultado, e saiu um artigo também, por conta disso. Aí foi além. Oi? O guardanapo existe ainda? Perdi o guardanapo. Mas o guardanapo ficou aqui, né? Então, essa é a história do Teorema do Guardanapo. Do pós-doutorado ficaram esses registros muito bons, da parceria com o Denis Sorensen e a Marielba Rojas, e os artigos que a gente escreveu, o algoritmo implementado, os resultados computacionais, são trabalhos ainda bastante citados na literatura. Da IC, aqui eu resgatei esse relatório técnico de 1990, que, além dos modelos poliedrais, a gente também pesquisou um pouco modelos de Poincaré e a conexão desses modelos com modelos estatísticos, envolvendo média e desvio padrão. E a gente tinha esse registro no relatório técnico, e alguns anos atrás, poucos anos atrás, a gente resgatou essa ideia, agora junto com o João Strapasson, e fizemos um artigo em geometria das distâncias, explorando a ideia em matriz de informação, né, de Fisher, e essa leitura geométrica, então essa revisita a esse trabalho. Então isso também é uma experiência legal, no sentido de que é um guardado, né, alguma coisa que você fez há algum tempo, e depois você pode rever com outros olhares e aí enriquecer. Uma outra orientação bem marcante para mim foi a orientação do John. Ele foi um bolsista PICME, aluno da Universidade de São Francisco. Fez ciências da computação lá, fez a iniciação comigo por 2 anos. Aí, quando acabou a iniciação, ele foi fazer o mestrado e o doutorado na USP e depois voltou para fazer o pós-doc comigo, no nosso grupo, né? E hoje ele é professor adjunto na UNB. Passou no concurso nesse ano e foi para lá. O John sempre teve um talento muito grande para escrever e para programar também, ele é muito bom. Então, já nas nossas
experiências PICME, saíram os relatórios de pesquisa que se converteram num artigo para tema. E depois, no doutorado, no mestrado e no doutorado, eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar com o Martínez, porque o Ernesto Virgin, que é o orientador do John, fez um projeto conjunto com a Bélgica, e aí todos nós nos envolvemos e trabalhamos com o Philippe Tuan também, e fizemos esses 2 trabalhos todos juntos. Então foi muito gostoso, porque foi uma oportunidade de voltar a trabalhar com o Martínez, com quem eu tinha trabalhado um pouquinho só depois do doutorado e depois não mais. E agora, no pós-doc, o John também desenvolveu mais esses 2 trabalhos antes de fazer o concurso e ir para Brasília. A Anne já mencionou, eu não podia deixar de falar do Lucas Simões, que foi aluno de doutorado meu em parceria com Elias Elou Neto. Ele recebeu, então, o prêmio de melhor tese de doutorado de 2017 da SBMAC. Esse é o Lucas. Aqui estamos no dia da defesa dele, a banca toda. E no momento de receber o prêmio, o Lucas estava em Nova York. Ele tinha ido para fazer um BEP, para fazer um estágio curto de pesquisa. Então, ele não pôde estar na cerimônia e eu estive lá representando e apresentando o trabalho. Então, foi com muita honra, né? O Lucas fez um trabalho incrível no doutorado dele. Ele trabalhou com problemas não suaves e, como os principais resultados estão nesses 2 artigos e nesse terceiro também. E aqui um zoom para vocês verem melhor o Elias, o Lucas e eu. Falando um pouquinho de prêmios, eu queria mencionar o Jean Carlos. Ele foi meu aluno PIBIC, né? E no ano passado ele apresentou o pôster aqui no Cinemac e ele recebeu, né? Ficou entre os 20 melhores avaliados, dos 213 apresentados, e entre os 5 mais votados. Então foi sucesso de crítica e de público, e só foi ele que ficou nessas 2 categorias. Então foi um trabalho bem gostoso também que a gente desenvolveu junto. Muito bom. Outra experiência recente foi orientar, supervisionar, né, um estágio de doutorado, um estágio sanduíche de doutorado do Hassan Mohammad. Ele ficou aqui com a gente 5 meses, da Nigéria. Um rapaz muito trabalhador, muito valente. Nesses 5 meses a gente conseguiu escrever um artigo, que já está publicado, e também eu tive a oportunidade de ajudar na redação de um survey dele com o orientador, e também saiu esse ano. 2 parceiras queridas argentinas, a Graciela e a Cristina. Essa parceria começou de uma maneira muito legal. A Cristina me convidou para a banca de mestrado, em que ela orientou a Graciela. Isso bem no início dos 2000. E foi assim que a gente começou a trabalhar. A Graciela queria prosseguir os estudos e trabalhar com programação multiobjetivo. E a partir daí a gente foi atuando juntas. O trabalho se converteu no doutorado da Graciela. Eu acabei, então, ficando como co-orientadora. E da nossa parceria saíram 4 artigos, dos quais a gente ficou bastante satisfeita aí com os resultados. Outra parceira mulher que foi muito gratificante de trabalhar foi a Elizabeth Caras. A gente trabalhou junto com o Benares Weiter, do INPA, e fizemos esses 2 trabalhos. Foi muito gostoso também. Então, nesse elenco é mais para mostrar para vocês essa diversidade, né? E as pessoas que eu trouxe aqui com carinho para compartilhar. Dentre minhas alunas de doutorado, a Mael Sacchini, que eu orientei com a Márcia Ruggiero, ela hoje é professora adjunta na Federal do Paraná. Como fruto da tese, a gente produziu esses 2 artigos. E depois que a Mael já estava lá em Curitiba, nós continuamos trabalhando juntas. Aí o professor Ademir Ribeiro aderiu ao projeto e a gente fez mais esses 2 trabalhos. Uma outra aluna foi a Deise Ferreira, que eu orientei junto com a Chet. Aqui a gente, num congresso em Portugal, o trabalho dela envolvia o algoritmo pensado pelo Tim Kelly. Então, o Tim Kelly estava lá e a gente tirou a foto toda tiete com ele. E essa aqui é a foto da defesa da Daisy.
Hoje a Deise é líder do time de cientistas de dados do Bradesco. Então ela está trabalhando e trabalhando muito, imagina, né? Liderando o pessoal lá da equipe. O trabalho da Deise ficou registrado nesse artigo, acabou de sair a versão impressa e a gente tem um trabalho submetido, estamos aguardando. Então, basicamente, com relação às orientações e supervisões, em termos dos números, a Anne mencionou, né, no início, seriam esses os números de projetos concluídos de iniciação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e os em andamento. Mas acho que era bacana ter com todas as letras aí, então foi isso que eu fiz, com todas as letras, todos os nomes, e todas as meninas e todos os meninos, né? E foram bastante meninas também, e nesse caso eu coloquei em ordem alfabética do primeiro nome, só para fazer uma ordem, né? Senão criar alguma ordem aí. E essa é a turminha. Muitos talvez devessem estar mais em negrito ou um pouquinho maiores, porque foram de IC, mestrado, ou de mestrado, doutorado, enfim. Mas esse aqui ficou um mapa mais simples. Aqui um registro da primeira orientação de mestrado, que foi do Roberto Tomé. Na banca estavam o Nino e o Chico, novíssimos, né? Eu também, praticamente uma menina. O Tomé, então, é esse moço rapaz alto. O Mário e a Ana foram assistir, né? Os avós acadêmicos aí. Então, um registro. As meninas de hoje, então, a Giovana, minha aluna de C, a Fabiana Mesquita, do mestrado, e a Letícia Correia, do Profimate. Então, são as meninas do grupo atual. Bom, então, por último, mas não menos importante, alguns dos cargos, né, e do trabalho aí que a gente vem fazendo desde do início. Então, o trabalho do cálculo com aplicações, ter coordenado cursos de especialização, participar de comissões e disciplinas, vice-chefia de departamento, coordenação da biblioteca, as meninas da biblioteca aí que vieram. Obrigada, meninas. Coordenação de disciplinas também, coordenação da pós-graduação, da aplicada, e a vice-chefia que no momento eu também estou aqui em parceria com o Marcelo. Com relação à liderança acadêmica, eu gostaria de destacar o fato de ter sido membro do Comitê Assessor do CNPq, nesse triênio, e hoje estou coordenadora adjunta dos programas de profissional na CAPES. Coordeno o nosso projeto temático do grupo, né? Coordenei o anterior, coordeno o atual, participo como pesquisadora principal do projeto CEPID-CMEAI, que é do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria. Trabalho também como editora associada de 2 revistas, com bastante trabalho, realmente, porque são muitos artigos que a gente tem que gerenciar, diversos comitês, né? Os encontros importantes do nosso país, os colóquios, as bienais, o CNMAX, por aí, e o nosso congresso de otimização, além de coordenar também sessões e clusters em eventos internacionais. Então, por falar em encontros, além desse ciclo de palestras, a gente teve o Encontro Paulista de Mulheres na Matemática. A Anne Bronze, a Cristina Brecht e a Juliana Marta organizaram em 2016 e foi uma iniciativa muito bacana e pioneira. Começou assim, né, um ciclo de muitos outros encontros de pesquisadoras. E agora, então, todo mundo está convidado para o Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas, que vai anteceder o próximo colóquio agora em julho no INPA, né? Todos e todas convidadas. Então, para encerrar, eu trouxe aqui o mosaico com muitas mulheres femininas, muita presença feminina na matemática. Somos muitas, mas podemos ser muitas mais, né? E é com essa mensagem então que eu gostaria de terminar. Obrigada. Perguntas, comentários? Alô. Só uma pergunta talvez fácil e importante do ciclo. Se, na toda a sua carreira, houve algum empecilho por ser mulher? Alguma coisa que você lembre que... Ou de bom ou de ruim?
O que mais me marca é o concurso para titular, Lúcio. Esse foi um momento que acho que o fato de eu ser mulher me atrapalhou. Mais alguma pergunta? Nós temos alguns minutos ainda. De que maneira o concurso atrapalhou agora? Então vamos ter que parar de gravar agora. A banca era toda masculina. Então eu acho que tinha algum viés, né? E foi difícil. Não trago boas lembranças daquele concurso. Enfim, no fim deu tudo certo, mas foi um momento bem complicado. Mais alguma pergunta? Você sente que... introdução do tema. Oi, meu nome é Lucas. Você sente que esses empecilhos por ser mulher, ele inclusive vem tipo, nessa hierarquia institucional tipo, de baixo para cima, como por exemplo, tipo, você tem um orientando de mestrado. E a todo tempo ele duvidar muito mais da sua palavra do que... Porque na hierarquia acadêmica, em tese, ele está ali no aprendizado e você como orientadora. Você sente que é um pouco mais trabalhoso orientar garotos, ou tipo assim, ou por eles duvidarem mais tipo, do que você sabe, tipo assim, de toda essa sua bagagem como pesquisadora? Na verdade, eu nunca senti esse tipo de preconceito, digamos, por parte de alunos. Nunca senti. O que a gente vê, a diferença é, talvez, a maneira de pensar das meninas, dos meninos, mas nunca percebi nada que me colocasse à prova. Não. Em aula? Nem em aula. Em aula. Porque a gente vê que muitas vezes as meninas são mais tímidas e os meninos são mais agressivos, né? Talvez essa seja uma qualidade e um defeito da gente, de ser mais mansa. E na sua mansidão, muitas vezes, isso se confunde, né? Mas, não sei, eu acho que, de alguma maneira, uma coisa que a gente vê também é que somos poucas as que vão galgando, vão ascendendo na carreira, né? Se você olhar das pesquisadoras brasileiras, aquelas que têm bolsa no CNPq, e se você for olhando pelos estratos e subindo, você vai ver que os números vão diminuindo muito. Então, de alguma maneira, para você subir, você precisa ser muito assertivo, muito se colocar, muito defender. Talvez isso seja uma característica mais masculina. Então, quando a mulher faz isso, ela acaba sendo mais agressiva, e aí, né? Mas ela precisa disso. A gente precisa disso para se defender. Porque a gente nunca vai conseguir as coisas por cotas ou por... né? Tem que ter uma mulher. Não é assim que funciona. Mas eu nunca me senti, assim, testada ou por nenhum aluno. Não cheguei nesse ponto, ainda bem. Mais alguma pergunta? Ainda bem para eles, né? Ainda bem para eles, né? Bom, já que você citou o concurso, você lembra da frase que um dos julgadores te falou quando você viu que não tinha participado, não ia conseguir a vaga? Ele só me disse assim, não se preocupa, vai chegar seu dia. É bem pesado ouvir isso, né? Uma pessoa da bem infeliz também a frase. Eu sou o Rafael da Estatística. Eu ando um pouco pessimista com o nosso país com relação ao jeito que a gente trata as nossas mulheres. O jeito que a gente abre as oportunidades para elas. Do alto da sua experiência e de todo o trabalho que você fez na elite da matemática, você tem uma visão mais pessimista ou mais otimista com relação ao espaço que as mulheres vão ter na pesquisa, no mercado de trabalho, ter conquistas, por exemplo, como conciliar melhor a atividade de maternidade com um profissional e ser reconhecida como uma parte integrante e fundamental para a nossa sociedade? Hoje eu sou mais otimista, por conta de todas as iniciativas que têm surgido nesses últimos tempos. Grupos, né, como esse nosso grupo ELSA aqui,
e outros grupos dentro das próprias sociedades, dentro da Sociedade Brasileira de Matemática, de Matemática Aplicada. Agora a gente tem um comitê de mulheres de matemática aplicada que estão discutindo todas essas questões. Por exemplo, em participar de um congresso, você tem um bebê pequeno e onde você deixa essa criança, né? Então, tem várias vertentes aí que não podem ser deixadas de lado. E o meu otimismo vem das ações que têm acontecido, claro, fruto de mulheres que estão pleiteando e buscando conquistar esse espaço. Mas eu prefiro ser otimista, né? Eu sou uma otimizeira, vou ser otimista. Obrigada. Mais perguntas? Sandra, obrigada pela apresentação. Como é que você consegue, vamos dizer assim, de alguma forma, talvez não direta, mas indiretamente, você, até que seja por exemplo, mas que fique claro para a sua aluna, o seu aluno, principalmente as alunas, o caminho, assim, esse empoderamento, tal que ela participe, ela fale, ela se coloque, ela, sabe, continue se posicionando perante a sociedade, vamos dizer assim. Não só na carreira acadêmica, mas na hora que ela sair, por exemplo, como o exemplo da menina que foi no banco do Bradesco, enfim. Bom, como orientadora não só técnica, vamos dizer assim, mas uma orientadora de exemplo e... Talvez pelo exemplo, Mariana, mas não tanto... porque a gente vê que são iniciativas delas, da Mael, da Deise, de outras, né? Da Giovana, que está aqui, pode falar um pouquinho por ela. Eu acho que são características que a pessoa já traz. Talvez de ver o exemplo pode ajudar, mas nunca tentei fazer isso de uma maneira direta. Eu acho que é mais no aconselhamento, talvez, de como se portar numa apresentação, na assertividade, tudo isso, mas acho que isso só. E acho que vem, né? Vai nascendo aí. Muito bom. Minha pergunta bem rápida, só vocês são quantas mulheres no Instituto? No Instituto. São 100 professores, no total dos 3 departamentos, 20 mulheres. Matemática aplicada que tem a menor porcentagem, a segunda menor é a matemática pura e a terceira é a estatística. Estatística acho que é 38%, matemática aplicada acho que é 13% ou 15%, e a matemática pura 17%, talvez. A aplicada já chegou a ser meio a meio. Né? Vocês viram as minhas mentoras, né? Eram todas professoras e eram muitas. Mas foram aposentando, não foi repondo, e as contratações atuais foram todas masculinas. Então, é por isso que a aplicada, por exemplo, ficou desfalcada de professoras. Né? Nós estamos, então, na rabeira da porcentagem hoje. Mais alguma pergunta? Bom, então vamos agradecer novamente a Sandra.